Quem aqui gosta de surpresa? Hein? Não, levanta a mão aí quem gosta. Né? Tem bastante gente que gosta. Né? Surpresa boa, né? Surpresa boa, todo mundo gosta. Mas de vez em quando nós somos surpreendidos negativamente, não somos? E em outras circunstâncias somos pegos de surpresa também. De forma também positiva ou negativa. Mas eu quero falar hoje com você um pouco sobre esta palavra, surpresa. O sermos surpreendidos. Porque a passagem da palavra de Deus que nós vamos ler agora, João capítulo 8, do verso 1 até o verso 11, ela está repleta de surpresas. Repleta de pessoas sendo surpreendidas pelas circunstâncias e por outras questões que nós vamos colocar aqui também. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, ele fazia o que, irmãos? Os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, e esta mulher foi o que, irmãos? Surpreendida em adultério. Imagina que surpresa. Imagina o susto, o vexame, o constrangimento, não é? O quanto isso deve tê-la abalado. Ela foi surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a mais ninguém, e ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: O que, irmãos? Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Vamos juntos? Nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja Deus pela palavra dele, a qual eu convido você que esteja nesta hora refletindo acerca da mesma, de maneira que, pelo Espírito de Deus, possamos experimentar crescimento, fortalecimento da nossa fé e amadurecimento espiritual, no nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Louvado seja Deus. Surpresas, irmãos. Qual é a grande surpresa dessa história aqui, né? É que aqueles homens, aqueles escribas, os fariseus, eles primeiramente pegaram uma mulher de surpresa adulterando. Obviamente não era uma mulher apenas. Era o quê? Pelo menos uma mulher e um homem.
Alguma coisa já estava faltando ali naquela história. A história que estava sendo contada ali já estava sendo contada pela metade. Né? E se nós vemos, por exemplo, lá em Levítico, no capítulo 20, se um homem adulterar com uma mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. E ao contrário disso, o que eles diziam aqui, o que eles estavam dizendo para Jesus, né, é o seguinte, versículo 4, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Opa! Eles estão falando a verdade ou não? Estão? Estão dizendo toda a verdade? Não, não é? Estavam apenas dizendo aquilo que lhes interessava. Em outras palavras, irmãos, o que nós percebemos é que eles queriam ver se de alguma forma Jesus era pego de surpresa por uma situação na qual ele viesse cair ou contradizer a lei de Moisés. E para surpresa deles, algo inusitado acontece e é o que nós vamos ver aqui nesta passagem. Então, a primeira curiosidade aqui com respeito a essa palavra é que ela diz, que esta mulher foi colocada aqui sozinha na história. Né? O adúltero, eles deixaram fugir ou conseguiu escapar, porque às vezes também eles tentaram levar e ele escapou. Né? A gente também não pode, vamos dizer assim, acusá-los de uma forma leviana, porque nós também não sabemos. O texto apenas não relata o que aconteceu com a outra parte aqui dessa história, né, que pode ter simplesmente fugido, pode ter percebido a situação e saído antes da hora. Também não vamos acusar de forma injusta a essas pessoas. Mas sobrou a mulher, eles a levaram até Jesus. E aí a palavra de Deus começa a chamar a nossa atenção, irmãos, porque era exatamente isso que a lei de Moisés dizia. Se uma pessoa for pega em flagrante adultério, não é? Esta pessoa deve ser morta. Não diz propriamente nos textos que tratam desta questão que ela tenha que ser apedrejada. No entanto, toda a condenação em Israel, exceto alguns casos específicos, a morte, a condenação à morte deveria ser executada por meio do apedrejamento, na maioria das situações. Por isso, já se infere aqui também que eles deveriam ser apedrejados. Né? Mas a intenção dos discípulos, irmãos, na verdade, era colocar Jesus numa situação, vamos dizer, numa sinuca de bico. Se Jesus a condena, eles o acusam de falta de misericórdia. Se Jesus não a condena, eles a acusariam de quê? De não cumprir a lei de Deus, de não atender àquilo que a lei de Moisés havia determinado, e ele como um mestre, lembre-se que ele era chamado de rabi, ele como um mestre, ele tinha que ensinar a lei da maneira correta, e ele seria, portanto, de alguma forma condenado por isso. Ela foi, irmão, surpreendida em flagrante adultério. E eles foram surpreendidos por Jesus. Se tem uma coisa curiosa, é que Jesus, a palavra viva, conforme o próprio evangelista João começa a descrever lá no primeiro capítulo de João, no primeiro versículo de João, ele vai nos falar desta palavra viva, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Conquanto Jesus seja a própria palavra viva, não há um versículo sequer da Bíblia que foi diretamente escrito por Jesus. Já parou para pensar
nessa situação, né? Embora toda a Bíblia fale de Jesus, seja inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, pelo próprio Jesus também, não há uma palavra ao longo de todo o seu ministério, de toda a sua vida aqui nesta terra, que tenha sido escrito diretamente por Jesus, embora todas as palavras que ele tenha dito tenham sido escritas. E a única palavra, o único registro que fala que Jesus estava escrevendo alguma coisa, ele ainda o escreve na terra, no chão. Qual o significado de algo que é escrito no chão? Que é algo que vai passar, né? Que é algo que vai se perder. É muito gostoso quando a gente chega na praia e ali faz aqueles monte de desenhos, de escritos, de coisas a respeito, escritos na areia, né? E logo depois vem a onda e aquilo se apaga. Então, aquilo que Jesus estava ali escrevendo não ficou registrado a nós. E a grande curiosidade que talvez nós poderíamos ter é o seguinte: o que será que Jesus estava escrevendo? Nós temos como afirmar e dizer, olha, Jesus estava dizendo isso, isso, isso e aquilo? Nós não temos. Mas nós podemos fazer algumas inferências aqui, e eu quero aproveitar esse tempo com você para falar um pouquinho disso também. E para isso eu volto com você uma página atrás aí, no capítulo 7 de João. Capítulo 7 de João, versículo 37 e 38, o que diz aí? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, faça o que, irmãos? Venha a mim e beba. Vamos ler o 38 juntos? Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Note que no último dia da festa, a celebração em Israel, em Jerusalém, Jesus se levanta no meio do povo para afirmar que aquele que nele crê, do seu interior fluirão rios de água viva. O capítulo 8 começa contando que Jesus, depois que tudo isso aconteceu, né, os guardas vieram, tentaram prender Jesus, ficaram ali naquele cerca daqui, cerca dali, mas ninguém tinha coragem de colocar a mão em Jesus, ao ponto que chegou o momento em que eles desistiram, foram embora, e o capítulo 8 inicia contando que Jesus então foi para o Monte das Oliveiras, né, e passou ali a noite orando a Deus, buscando a presença do Senhor. De madrugada ele voltou para continuar ensinando no templo. Foi quando acontece esse episódio aqui. Aí eu quero ir com você para Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Jeremias 17, versículo 13, que vai nos dizer o seguinte, só vou esperar ela colocar ali na tela para você acompanhar. Jeremias 17, versículo 13. Diz assim, olha: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão o quê, irmãos? Envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito onde, irmãos? No chão, porque abandonaram o Senhor, o quê? A fonte das águas da vida. Opa, nós já não lemos isso aí? Agorinha. Jesus está aqui, irmãos, praticamente encenando, vivenciando a profecia de Jeremias. Ele primeiramente se declara como a fonte das águas da vida, aquele que beber de mim, né, do seu interior fluirão
rios de águas vivas, ele, como a fonte da água da vida, agora se depara com esse grupo de pessoas tentando surpreendê-lo em alguma falta, após terem surpreendido uma mulher em adultério. E Jesus, então, a primeira providência que ele toma é se abaixar com o seu dedo, ou talvez com uma pequena vara, alguma coisa, ele começa a escrever no chão. Dá para imaginar aqui o que ele estava escrevendo, não dá não? Aquela roda de pessoas que estavam ali, Jesus vai lá, ó, se abaixa. Né? Cada um deles. E conta que a tradição trazida por esse versículo aí é que não era escrito apenas o nome da pessoa, mas o motivo da condenação também. Jesus estava um a um expondo os seus próprios corações. Não é à toa, irmãos, que naquele momento surpreendente, a palavra de Deus nos conta que um a um, começando dos mais velhos até o último, cada um deles foi se retirando num constrangimento assombroso, numa situação inesperada. Eles não estavam ali, irmãos, e a gente precisa entender isso, sendo convidados a se retirarem. Não. Eles não precisavam se retirar naquele momento ali. Eles precisavam tão somente o quê? Se arrependerem. Jesus estava expondo a cada um deles a sua própria realidade, para que aquele momento se transformasse num momento de quebrantamento, num momento de reconhecimento de que todos nós somos incapazes de ser aquele que primeiramente atira a pedra. E é interessante, a gente, quando volta lá nos escritos de Moisés, a gente vai descobrir que os primeiros a atirarem a pedra tinham que ser aqueles que viram, que foram testemunhas da situação. E aqui, pelo que dá a entender, muitos foram testemunhas, mas nem todos. Né? É aquela história, quando acontece um acidente na rua, rapidinho, alguns viram, mas rapidamente começa a juntar muita gente. E todos ali, no caso, ávidos por um desfecho macabro daquela situação, viram uma oportunidade de esconderem os seus pecados acusando o outro. Porque é isso que nós fazemos na maioria das vezes. Quando queremos esconder as nossas faltas, o que nós fazemos? Apontamos a falta do outro. Apontamos aquilo que há de errado na vida do outro. E Jesus vai mostrando a cada um deles que nenhum tinha direito de fazer isso. Nenhum deles tinha direito de fazer isso. E Jesus, o texto aqui é interessante, né, que Jesus se abaixa, começa a escrever. Talvez eles ali não se atentaram muito para o que Jesus estava escrevendo e insistiram. Mas aqui, Senhor, o Senhor não vai dizer nada. E ele então se levanta e ele responde, né, a essas pessoas. Versículo 7. Aquele que dentre vós estiver sem pecado,
seja o primeiro que lhe atire. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. A lista era grande, né? A lista era bem grande. Provavelmente foram muitas páginas, com certeza, que Jesus tinha a escrever ali. E à medida que as pessoas foram indo embora, né, uma a uma, o texto nos fala aqui no versículo 9, no versículo 10, perdão, diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aqui a próxima surpresa dessa história. Qual o critério que Jesus deu a eles para que eles atirassem a pedra? Aquele que não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Quem ali naquela história, quem ali naquele quadro, quem ali naquela situação atendia a esse critério, irmãos? O único, o Senhor Jesus. E ele então se dirige a esta mulher, perguntando, né, ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Esta mulher foi surpreendida pela segunda vez naquele dia, irmãos. Ela foi surpreendida por uma flagrante misericórdia de Deus. Depois de flagrantemente ser pega em adultério, ela flagrantemente é envolvida pela misericórdia do Deus vivo, do Deus santo, do Deus presente, do Deus homem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que me chama a atenção aqui nessa história é que toda a acusação daqueles escribas e fariseus e de toda a turba que já estava ali acompanhando aquela história, ela havia sido escrita por Deus a Moisés e escrita também depois por Moisés, né, as demais leis escritas por Moisés, e elas foram escritas em tábuas de quê? Pedra. Algo passageiro? Não. E essa lei que Jesus estava estabelecendo agora? A condenação que ele escreveu para aquelas pessoas, ele a escreveu no chão. E como nós dissemos aqui, algo passageiro para aquele que crê, para aquele que se arrepende, para aquele que se humilha diante de Deus. Irmãos, Jesus está demonstrando a mim, a você e também àquela mulher a capacidade de apontar o erro sem deixar de amar. Jesus não está desprezando o que ela fez. Jesus não está dizendo que é coisa de menos importância, que aquilo não era pecado, que aquilo não tinha problema. Não, Jesus não está fazendo nada disso. Ninguém te condenou. Vá e não peques mais. Mas sem, irmãos, exercer peso, opressão sobre aquela vida. Sabe o que Jesus está ensinando a mim e a você? A sermos igreja verdadeiramente. Porque a igreja é um lugar de acolhimento. A igreja é um lugar de acolhimento para pecadores. A igreja não é lugar para escribas e fariseus, para santarrões. A igreja não é lugar para aqueles que acham que não tem defeito algum. A igreja é um lugar para que acolhamos
e sejamos acolhidos, independente dos nossos pecados. Igreja é um lugar para sermos motivados, ou é uma comunidade para sermos motivados a ir e mudar de vida, a ir e sermos transformados, a ir e querermos abraçar e querermos acolher, independente daquilo que se passou. A lei que o Senhor Jesus estava escrevendo aqui era a lei escrita conforme a promessa de Deus através do profeta Isaías no coração. Não é uma lei escrita em pedra, mas uma lei escrita em carne, escrita na alma, escrita na vida. Irmãos, nós só seremos capazes de nos sentirmos perdoados verdadeiramente por Deus no momento que entendermos que este é o perdão que devemos exercer. Que esta é a misericórdia que deve estar no meu e no seu coração. Que este é o acolhimento que devemos oferecer às pessoas. Não importa o tamanho da surpresa, não importa o quão negativa ela seja, sermos capazes de, com amor, acolher, abraçar e motivar a uma vida diferente, no nome de Jesus. Este é o desafio que Jesus nos apresenta aqui. E esta é a principal surpresa dessa história. Jesus conhece. Jesus sabe o seu nome. Jesus sabe escrever cada uma das minhas e das suas faltas. Aquelas mais insignificantes, aquelas mais, usando uma expressão antiga, mais cabeludas. Ele poderia relacioná-las uma a uma aqui, mas ele prefere dizer para mim e para você: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais, em nome de Jesus.